Olá, eu sou Débora, eu sou professora de psicologia na Universidade do Estado de Minas Gerais. A minha área de atuação e investigação é a psicanálise e eu tô aqui hoje para poder explicar, conversar com vocês sobre o que é a psicanálise, como ela se insere no cotidiano, como ela se relaciona com as práticas contemporâneas, como que ela investiga os fenômenos sociais, como ela exerce a clínica. E a partir disso, então eu vou desenvolver aqui alguns vídeos, né, fazendo parte de uma montagem que eu e outros professores da psicologia estamos organizando, que é para manter esse diálogo, curiosidade, investigação, possibilidade de transmissão de conhecimento nesse tempo difícil, delicado que a gente está vivendo, que é da pandemia. A pandemia nos coloca numa condição de isolamento social necessário, mas por outro lado nós temos inventando novas modalidades de aproximação e mesmo que virtual, né, uma produção de conhecimento. Bom, então vamos entrar no tema da nossa aula hoje, que é o que é a psicanálise. Primeiro, enquanto estudantes de psicologia, vocês já estão cansados de saber que a psicologia ela é organizada, ela é composta por diferentes abordagens. Dentro da psicologia, a psicanálise funciona como uma abordagem, que é um método de como a gente vai entender o nosso sujeito, o nosso objeto de estudo, que é o ser humano. A psicanálise, então, ela é uma ferramenta de escuta do psicólogo. E apontar a psicanálise enquanto ferramenta de escuta diz de uma modalidade da nossa prática enquanto psicanalistas. Porque isso quer dizer que a psicanálise ela coloca a sua atenção tanto na clínica singular do sujeito, no consultório tradicional, quanto dos fenômenos sociais, tendo sempre em vista os fenômenos inconscientes. E quem desenvolveu primeiro essa teoria foi o Freud. Então, Sigmund Freud, ele é considerado o fundador da psicanálise. Ele foi o primeiro, então, que organizou os conceitos fundamentais dessa nova teoria, que tem um marco, né, de nascimento, que seria 1900. Isso não quer dizer que Freud começou a estudar a partir de 1900, né? Ele vem com uma construção muito tempo anterior, que era com o tratamento de pacientes histéricas na época, mas a gente tem esse marco de 1900 porque foi a primeira obra oficialmente divulgada por Freud a respeito do inconsciente e seus fenômenos, e essa obra é a Interpretação dos Sonhos. Então, a partir desse momento, a psicanálise ela se instaura enquanto ciência, né? O Freud apresenta à sociedade científica daquela época uma nova disciplina que era a psicanálise. Bom, Freud nasceu em 6 de maio de 1856, então semana passada, né, nós tivemos o aniversariante aí, na Morávia. Ele morreu aos 23 de setembro de 1939, em Londres. Ele morre em Londres justo porque ele estava fugindo da Segunda Guerra Mundial, né? Ele encontra lá um refúgio porque ele, como judeu, estava sendo perseguido pelo regime nazista, né? Ele, apesar de ter nascido na Morávia e falecido em Londres, ele teve toda a sua carreira e toda a sua vida profissional e pessoal na Áustria, em Viena, na Áustria, tá? Onde ele se dedicou a maior parte do seu tempo, da sua vida, à constituição dessa disciplina e os estudos, permeando essa disciplina com diversos outros estudos da antropologia, da filosofia, né, da medicina, da teoria das religiões. Então a psicanálise ela é muito rica nesse sentido, porque o Freud ele traz para a sua teoria grandes conhecimentos e conhecimentos importantes históricos da época. Ele se dedicou então durante toda a sua vida a essa condição, né, de estudar o funcionamento psíquico. E a psicanálise ela funda uma nova modalidade de discurso, ou seja, é um discurso que possibilita uma infinidade de outros discursos. Então é muito comum a gente ver a psicanálise
dialogando com outros campos, dialogando com a filosofia, com a antropologia, com a teoria social, né, com a sociologia, com a política, e proporcionando tanto o entendimento do sujeito quanto o entendimento do sujeito e o laço social que ele está inserido. Então seria uma investigação de fenômenos sociais e do sujeito na contemporaneidade, né, como ele se engendra nesse laço social. Bom, a psicanálise ela tem uma construção histórica, né? O Freud ele primeiro parte dos trabalhos de tratamento e investigação dos sintomas histéricos, apoiando-se primeiramente na hipnose com Charcot em Paris. Mas ele percebia que só a hipnose não tinha uma apreensão dos sintomas histéricos de forma eficaz, porque os sintomas voltavam a reaparecer após algum tempo. Então Freud ele abandona a hipnose, e o abandono da hipnose é fundamental para ele poder se engendrar mesmo no desenvolvimento da psicanálise. Então a psicanálise ela acaba por substituir uma escuta do paciente em hipnose para uma escuta ativa, em que o paciente ele se coloca numa postura mais ativa, né, produtor de sua fala, produtor de seu discurso na presença do analista. A psicanálise ela só foi possível então a partir do abandono da hipnose e substituição dessa técnica pela associação livre. As pacientes, né, uma das pacientes do Freud, a Amy, ela solicita que o Freud se mantenha em silêncio, e ela coloca essa condição de como se ela se sentisse que limpasse a chaminé, né? que tirasse dela esse peso, essa necessidade de fala, esse pedido de escuta. Uma outra paciente, a Ana O, que foi uma paciente que gerou uma disputa, né? Uma rivalidade, um conflito entre Freud e o Breuer, que era um professor dele na época, que ele tinha alguns trabalhos, algumas pacientes em comum, e essa paciente denominou a psicanálise, ou seja, esse novo método que o Freud estava colocando como tratamento, como uma cura pela fala, né? Então a gente vê que são as pacientes do Freud que solicitam essa fala, que têm essa necessidade de fala, sendo a escuta, a técnica que a gente trabalha, uma necessidade e uma demanda do paciente. O paciente demanda essa possibilidade de escuta. Em vários textos técnicos do Freud, ele descreve a psicanálise, ele conceitua a psicanálise, ele tenta trazer um pouquinho do que é a técnica, né? Um pouquinho não, bastante, né? Do que é a técnica, os conceitos fundamentais. Em um texto específico ele deixa isso bem delineado, ou deixa bem claro pra gente, que é o 2 verbetes de enciclopédia. Vocês vão ver que ele traz uma descrição do que é a psicanálise, e ele descreve isso a partir de 3 pontos. Quais são esses pontos? Ele escreve o seguinte: a psicanálise é um nome de um procedimento para investigação de processos mentais que são quase inacessíveis por qualquer outro modo. Um método baseado na investigação para o tratamento de distúrbios neuróticos e uma coleção de informações psicológicas obtidas ao longo dessas linhas e que gradualmente se acumula numa nova disciplina científica. Então, o que a gente entende a partir daí? A psicanálise ela é 3 coisas. Ela é uma teoria do inconsciente, uma teoria desses processos, desses fenômenos inconscientes, de como que esse inconsciente funciona. A psicanálise é um método de tratamento das afecções mentais, do sofrimento mental, do sofrimento psíquico, e ela é uma nova disciplina científica, ou seja, uma nova forma de investigação. Nessa definição, Freud ele conjuga os 3 aspectos que descrevem a psicanálise, que é uma teoria, um método de tratamento e uma pesquisa, né? Uma disciplina científica. Rapidamente, o que é cada uma dessas coisas, né? Vamos descrever, mas eu vou dedicar os próximos vídeos para conversar com vocês pontualmente
descrever mais e trazer mais questões e trazer mais articulação de cada um desses pontos, tá? Mas a gente vai partir daí. A psicanálise é o quê? A psicanálise é uma teoria, a psicanálise é um tratamento e a psicanálise é uma pesquisa. A partir desses 3 pontos nós vamos desmembrar as nossas próximas aulas, tá? Hoje eu não vou desmembrar cada um deles, porque a gente precisa de tempo para poder conversar sobre cada um desses aspectos. Na próxima aula, então, eu vou trazer a psicanálise enquanto teoria e nas outras a gente vai desenvolver sobre tratamento e pesquisa, né? Cada vídeo dedicando a um desses temas. Obrigada pela sua participação, pela sua paciência. Deixem aqui os comentários, sugestões, vamos manter o diálogo nesse tempo. E obrigada pela paciência, por ter assistido o vídeo até o final. E eu te espero para a próxima aula.